Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carolina Faria e esse é o nosso último dia de workshop Usabilidade, como evitar erros, com a Tatiane Levreiro, uma iniciativa da EBAC. E aí, animados e animadas? Me contem aqui no chat como foi fazer o exercício. Vocês estão me escutando, né? Estou vendo que estão interagindo aqui comigo. Maravilha. Muito bom. Vão contando aí como foi essa experiência, quem fez, quem conseguiu fazer o exercício aí. E preparem suas perguntas, gente, para trazer para a Tati, tá? Para a gente aproveitar bastante aí essas 2 últimas horinhas que estaremos com ela, tá? Então eu sigo em contato com vocês pelo chat também, para tirar dúvidas. A Mariana falou que tá frio em Porto Alegre, muito frio. Ah, e hoje também, né? Aqui em São Paulo também. Gente, então, dando continuidade aqui a essa última noite de workshop, ainda pode mandar o formulário para o certificado? Sim, Luísa, com certeza, tá? Eu vou fixar aqui o link do formulário novamente no chat para vocês. Até o final do workshop hoje tá valendo, tá, gente? Todos os participantes têm direito ao seu certificado aqui, tá bom? Então, hoje eu vou começar apresentando um pouquinho para vocês um outro curso na área de UX e UI que a EBAC tem. Olhem só. É o curso online UX Design. Foi desenvolvido pela Flávia Kawazoe, da Samsung, no padrão de qualidade da EBAC, para que você tenha o preparo necessário para sua carreira decolar na profissão mais promissora da atualidade. Então, vejam só o que esse curso oferece, gente. Vou mostrar um videozinho para vocês. UX é toda a experiência do usuário com o produto, em todos os touch points. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer, então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa, né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade, né, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casa que você faz, elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né, por pessoas que trabalham com design do mercado, e eles dão sempre feedbacks das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né. Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, os alunos eles vão poder atuar de fato como product design. Então eles vão ter passado por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de research, de UX research, para toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do design, né? Muito bom, gente. E para aquecer a gente nessa noite aí, hoje também tem desconto especial, hoje, para o curso de UX Design, tá? 50% de desconto para você ingressar aí nesse mundo fantástico da experiência do usuário, tá? É só clicar nesse botãozinho vermelho que aparece aí na tela para garantir esse desconto e seguir em contato com a EBAC para tirar suas dúvidas sobre esse curso. Esse curso é diferente do curso que eu apresentei ontem, o Profissão UX UI Designer, que eu falei ontem, ele tem 10 meses de duração. Esse curso UX Design é um curso mais curto, né, de 5 meses de duração. Então, aí para vocês sentirem o que encaixa melhor
na rotina e nos objetivos de vocês, tá? Então, esse clique aí não inscreve vocês automaticamente no curso, é só uma forma de vocês garantirem esse desconto especial aqui para os participantes do workshop e seguirem em contato para tirarem suas dúvidas até vocês tomarem a decisão de vocês, tá? Eu coloquei aqui no chat o link para emissão de certificado de hoje, tá, gente? Na verdade, é o mesmo link, tá? Então, quem já preencheu não precisa preencher de novo, tá? É só uma vez. E hoje, nosso último dia, temos feedback e discussão. Apresentação e feedback do exercício proposto, discussão sobre contextos de projeto e aplicação de análise heurística. Então, só para reforçar, todos e todas que estão aqui têm direito a receber o certificado de participação da EBAC. Então, corram lá, quem ainda não preencheu, o link está no chat. Preencham o formulário com o nome completo de vocês e e-mail válido, tá? Que a gente envia o certificado por e-mail em até 10 dias, tá, gente? Depois do fim do workshop aqui, vocês recebem por e-mail. Se não chegar no e-mail de vocês em 10 dias, mandem um e-mailzinho para a EBAC pedindo o certificado, tá? Mas aguardem esses 10 dias aí para a gente emitir aí com todo carinho o certificado de participação para todo mundo que acompanhou aqui, tá? E se quiser concorrer a uma bolsa integral para o nosso curso Digital Product Design, que foi o curso que eu apresentei no primeiro dia de workshop, caprichem aí nas respostas, nas 2 últimas perguntas do formulário, o mesmo formulário, tá, gente? E quem ganhar a bolsa, a gente vai divulgar aí no Instagram nos próximos dias, tá? No Instagram da EBAC. Acompanhem, tá? Muito bom. E agora... chega mais, Tatiane Levreiro, nossa convidada especial, nossa professora do workshop, para a gente seguir para nosso último encontro. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bom? Tudo bom, Tati? Tá frio aí também, de novo, tô vendo. Tá friozinho. Gente, vou só lembrar vocês de clicarem no pontinho de interrogação quando enviarem a pergunta, porque a pergunta aparece destacada aqui pra gente, tá? Então é mais fácil da gente se organizar para a Tati responder, tá bom? E durante a fala, né, Tati, durante toda a sua apresentação aí, todo o seu feedback dos exercícios, já podem ir mandando as perguntas de vocês, que a Tati vai respondendo durante, o que ela não responder durante, a gente vai ter um tempo aí no final para responder vocês, tá? Então, é isso aí. Boa aula, gente. Estou por aqui. Obrigada. Até mais, Tati. Obrigada. E aí, gente, tudo bem com vocês? Nessa quase sexta? Quase sextou, hein? Nosso último dia de workshop aqui. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu curti muito. Espero que vocês tenham curtido também. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês e que vocês consigam usar aí esse conteúdo na vida profissional de vocês. Mas hoje a gente vai falar, então, sobre os exercícios, né? Eu olhei os exercícios, dei uma olhada, né, nos exercícios que a gente recebeu até as 3h30 da tarde, tá? Carol, o pessoal está perguntando aqui se, respondendo forms, mesmo sem ter a questão do exercício, se tem o certificado, tá? Aí, se você puder responder. O exercício, Matheus, já foi, tá? A gente já fechou os exercícios, mas aí a Carol falou aqui, ó, que pode entrar no formulário para preencher e conseguir aí o seu certificado e participar, né, Carol, da promoção da bolsa, né? Ainda dá tempo. Então, mande aí o seu formulário ainda, mas o exercício... Isso. Ó, a Carol veio aqui para tirar as dúvidas de vocês. Voltei, só um pouquinho. Rapidinho. Mais fácil do que ficar respondendo no chat. Isso mesmo, Tati, é isso mesmo. Então, hoje, até às 21 horas, gente, mandem o formulário preenchido para garantir o certificado de vocês, tá?
Então, é imprescindível mandar esse formulário para vocês garantirem o certificado, tá? O exercício já passou, mas agora o formulário continua valendo para a emissão do certificado, tá? Depois das 21 horas, a gente fecha ele, tá, gente? De vez. Então, corram lá, quem ainda não preencheu, é rapidinho de preencher, tá? E só atenção para colocar o e-mail certinho, o nome certinho, e o RG certinho também, para o certificado ter validade, tá? O certificado digital ter validade. E é isso, tá? Carol, tem mais uma pergunta bolsa, aqui, ó. Mais uma pergunta, né? Olha, Mariana, em 2 dias, mais ou menos, tá? Na verdade, assim, provavelmente amanhã, como hoje é quinta, provavelmente amanhã, até o final do dia, a gente vai divulgar no Instagram. Se não chegar amanhã, segunda-feira, sem falta, tá? É isso. Até mais, gente, tô aqui. Então, respondam aí o formulário e aguardem esse resultado da bolsa, hein? Vai ser um sextou especial, é isso aí, Mariana, vai mesmo? Para quem ganhar, ó, um baita presentão, hein? Da EBAC. Então, gente, eu olhei para os exercícios que a gente recebeu até as 3:30 da tarde, tá? Eu, apesar de ter recebido vários exercícios, eu consegui olhar, deixa eu pelo menos abrir, assim, todos. Eu vou confessar para vocês que eu só olhei mais a fundo aqueles exercícios que estavam mais completos. Então, teve gente que me mandou o exercício bem completo, e aí eu olhei com calma, com mais calma, e teve gente que mandou quase completo, faltou bem pouquinho para ficar completo, eu também dei uma olhada a mais, mas quem mandou o exercício incompleto, eu não olhei, tá, gente? Porque eram muitos, né? Não ia ter como olhar o de todo mundo, e aí eu priorizei para quem conseguiu fazer tudo. Eu sei que era pouco tempo, né? De ontem para hoje fazer, e muitos trabalham, e seria bem complicado mesmo conseguir fazer tudo, mas era um exercício só para a gente dar uma praticada. Eu acho que até alguém mandou aqui que não conseguiu fazer até o final, mas foi legal para treinar e o olhar. E é esse mesmo o objetivo desse exercício, que vocês treinem e consigam aplicar todo o conteúdo que a gente conversou aqui, beleza? Então, comentando aqui sobre os exercícios, tiveram pouquinhas pessoas que usaram, assim, a planilha do jeito que a gente conversou ontem, tá? Tiveram alguns exercícios, como eu falei, incompletos, e aí eu espero que o exercício incompleto seja por conta de não ter dado tempo para fazer, mas eu queria reforçar o como é feito o exercício. Só para caso de alguém que me mandou o exercício achando que estava completo, fazendo ou só um passo, né, uma coluna ali daquela tabela de resumo, ou então usando o checklist só com uma aba, que isso aconteceu também, eu espero que tenha sido só porque não deu tempo. Mas vou reforçar aqui como a gente faz, porque se não foi esse o caso, né? Se foi o caso de uma dúvida que você achou que já tinha feito o exercício completo, fazendo uma aba só ali, não estava completo, tá? Então, vamos lá, que eu vou explicar novamente. Então, deixa eu ver se eu tenho a minha planilha aberta aqui, que aí eu consigo compartilhar a tela com vocês. E aí eu já explico direto na planilha. Eu vou abrir aqui. E aí a gente já fala sobre ela direto na planilha. Isso é uma informação importante que está aqui no chat, ó, que a Carol colocou, que eu disponibilizei os slides. Então, quem estava pedindo os slides, gente, já está aí o link para você aproveitar e baixar os slides e ficar com o conteúdo dessa aula. Olha que o conteúdo desse workshop tá top por ser gratuito, hein? Presentão da EBAC para vocês, porque... E meu também, né? Para vocês está tudo certo? Para mim deu uma travadinha aqui. Mas o conteúdo
Tudo tem os slides e essa planilha que é bem bacana para vocês fazerem as análises heurísticas de vocês e dá para vocês levarem aí para a vida profissional de vocês essa planilha e usar ela sempre que vocês tiverem uma análise heurística para fazer. Vou compartilhar minha tela aqui com planilha. Bom, então vamos lá. Vamos recapitular como fazemos a análise heurística. Então, a gente tem que definir, como eu disse ontem, mais de um profissional precisa fazer a análise para a gente conseguir comparar. Só que para a gente conseguir comparar, a gente tem que ter certinho definido que telas vão ser analisadas. Então, é que aqui eu compartilhei com vocês a planilha base, e eu não deixei certinho todos os passos que eu queria que vocês olhassem. Mas quando você for fazer aí na vida real, você já deixa a tua planilha preparadinha com todas as telas, né? Então, cada tela aqui, se você for usar o checklist, né? Como a gente falou ontem, se você for usar o checklist e a planilha completa, cada abinha aqui dessa planilha vai ser uma tela do seu fluxo. O que é o fluxo? Quando o usuário vai fazer uma ação no seu sistema, o fluxo é da primeira tela que ele precisa acessar até a última tela, que é a de conclusão daquela ação. Então, isso é um fluxo. E aí, dentro de um fluxo, cada tela vai ganhar uma abinha aqui nessa planilha, certo? Então, o que eu vi acontecer bastante, mesmo entre os exercícios que estavam completos, era talvez, ou faltou um passo, né, mas aí foi uma questão que a pessoa não chegou até o final, né, ou então a pessoa condensou 2 passos, porque era o pop-upzinho ali de escolher a passagem e tal, o destino, né, teve gente que condensou em um passo só, 2 passos diferentes. E aí, por isso, fica mais difícil de a gente comparar as análises que foram feitas. Por isso que é bem importante você já preparar antes a planilha para compartilhar com as pessoas, porque aí todo mundo vai fazer a análise das mesmas coisas, dos mesmos passos. E aí você consegue fazer essa comparação no final, tá? Então, é bem importante que você faça uma abinha aqui por passo, e se você não for usar o checklist completo, então você coloca uma coluna aqui por tela. Então, cada tela vai ganhar uma coluninha aqui nessa tabela final. E aí, se você for usar o checklist completo, cada aba é uma tela, e aí você vai ter que puxar para cá. Aqui está um resumo mesmo, né? Mas aí você vai ter que criar aqui mais colunas, caso você tenha mais de 3 passos, mais de 3 telas. Então, aí você vai criar coluninhas aqui antes do total e depois do passo 3, para você ter esse resumo no final. Houveram exercícios em que a pessoa usou o checklist, mas apagou a aba de resumo. Então, gente, se você optar por fazer direto no resumo, ok, você não precisa das outras abas. Mas se você optou por usar o checklist, é bem importante você ter essa aba de resumo, porque é aqui que vai facilitar a sua análise final. Então, você analisou tela por tela, e é aqui nessa tabela que você vai conseguir ter uma visão geral da análise que foi feita. Então, é aqui que você vai ver aquilo que eu comentei com vocês. A soma aqui de cada heurística, você consegue ver o número maior que deu aqui, qual é aquela heurística que mais tem problema no seu fluxo. Somando as colunas, você vai conseguir ver aqui qual é a tela que mais tem problemas. E dar uma atenção especial para essa tela, né? Ou talvez até refazer, né, essa tela. Então, essa tabela de resumo, ela é bem importante, porque para você ter essa visão com as abas aqui separadas e nessa listona aqui de coisas, é bem complicado.
vai ficar coisa para trás e não vai ficar uma análise muito bem feita, assim, no final. Tipo, você pode até fazer uma análise bem criteriosa, uma análise heurística bem criteriosa, bem direitinho, mas na hora de você compilar tudo para usar ela, porque o intuito da análise heurística é o quê? A gente pegar os erros que a gente pontuou aqui e trabalhar em cima da correção deles. Então, a análise heurística, ela não tem um fim em si mesma, então não adianta nada a gente fazer uma análise muito bem feitinha aqui no checklist e depois não conseguir olhar para essa análise como um todo para tirar insumos dela para corrigir os erros no nosso sistema, no nosso protótipo. Então, é bem importante que a gente tenha esta visão aqui para conseguir fazer essa análise, tá certo? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Acho que o que eu tinha para mostrar lá era isso. E aí, gente, só acho que 2 pessoas que optaram, 3 pessoas, conseguiram usar a planilha direitinho. Uma pessoa usou somente o resumo, então ela fez Não, 2 pessoas fizeram somente o resumo, desculpa. E fizeram direto ali no resumo, sem usar o checklist, então as pessoas apagaram as abinhas ali dos passos e fizeram direto, legal, ótimo. E mais 2 pessoas, então foram 4, mais 2 pessoas usaram o checklist completo e usaram também o resuminho do final, que, como eu disse aqui, é bem importante. Então, foram essas pessoas que conseguiram fazer o exercício completo, né? Tiveram tempo para fazer o exercício completo e conseguiram usar bem a ferramenta da planilha. Então, um apanhado geral aqui de como foi o uso da planilha, eu acho que é isso. Vou consultar a minha cola das minhas anotações que eu fiz aqui enquanto eu olhei os exercícios de vocês. E aí, só reforçando que eram 6 passos, tá, gente? Então, era a home, Deixa eu ver se eu tenho algum exercício de vocês aqui. Não, eu tenho o próprio site da Azul para colar. Então, era a home, e aí você tinha a escolha de passagem. Vou só colocar aqui, gente, para eu conseguir ver certinho. Ai, meu Deus. Então, a gente tinha a home, a compra de passagem, né, a seleção do voo, passageiros, a escolha de assentos, o passo de serviços e o pagamento. O final era a confirmação, que eu falei que não precisávamos chegar até lá. Então, eram 6 passos no total. Então, é bem importante a gente ter isso em mente e acordado com todo mundo que vai fazer a análise, para que a gente consiga comparar as análises depois. E uma coisa que foi muito legal nas pessoas que fizeram a análise completa é que tiveram, sim, pontos discrepantes ali nas análises. Teve gente que, em um ponto específico, colocou uma nota 2, que é um erro de usabilidade pequeno naquela heurística, e teve gente que colocou um 4, que é uma catástrofe de usabilidade. Quem tá certo e quem tá errado? Não sei. Teríamos que olhar melhor ali aquela tela e essas 2 pessoas discutirem e chegarem num acordo ali de qual é a severidade daquela heurística naquela tela. Então, por isso que aqui é o que a gente comentou ontem do quesinho ali qualitativo. Então, teve essa diferença grande, e aí essas pessoas que tiveram esse olhar bem diferente, um provavelmente foi muito mais criterioso do que outro, assim, criterioso que eu digo mais severo, na verdade, né? Foi mais severo e colocou logo um 4, e outra pessoa achou mais leve, né? Aquela infração, bem entre aspas, né? Da heurística. Então,
por isso que também é legal usar o campinho ali de comentários, que até é uma outra coisa que eu ia falar, que foi um ponto que eu achei muito positivo, que muitas pessoas comentaram na frente ali das perguntinhas, fizeram comentários sobre a tela, e algumas delas até trouxeram ali alguns highlights, assim, de alguns pontos, né, algumas ideias sobre como corrigir aquela heurística. Então, você tá ali no fluxo, a pessoa falou, olha, mas se tivesse um botão de voltar aqui, já resolveria. Então, isso também é muito legal, você registrar ali os comentários, porque se você é uma pessoa que está fazendo uma análise heurística para outro designer, isso é muito legal, porque essa pessoa que vai receber, vamos supor que aconteça esse caso que eu comentei aqui, de você ter dado 4 em uma tela e o seu colega que te mandou a análise que ele fez ter colocado um 2 ou um 3. Ele não achou tão severo assim o erro. E se tiver o comentário, você já consegue entender o porquê que foi aquela nota que ele deu, né, na escala ali de severidade. Então, é bem legal ter esse hábito de usar o campinho ali de comentários, tá? Aqui eu já comentei que algumas pessoas apagaram o resumo, mas ele é bem importante para a gente conseguir ver o que atacar e o que corrigir. E aí, um outro ponto aqui que eu queria comentar com vocês é que tiveram algumas incoerências em alguns que eu olhei, assim. Tiveram pessoas que, por exemplo, responderam não para todas as perguntas guias ali, né? Vou dar um exemplo, tá? Não foi nessa heurística especificamente. Tem o logo? Tem. Tem o logo? Não, não tem. Tem o título? Não, não tem. Eu não vou lembrar de cabeça todas as perguntas, mas pergunta 3, não. Tava tudo não e um sim. Só que aí a nota lá embaixo da heurística, a pessoa colocou 0, que não tem erro naquela tela. Aí fica incoerente, porque as perguntas-chave, se você responde não para todas, é porque existe um erro ali. Então, se houve erro em um monte de pontos, é incoerente a gente dizer que não existe um erro. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso, tá, gente? Para fazer uma análise de qualidade. As perguntas estão ali. Outro ponto também. Eu vi exercício em que responderam as perguntas-chave, mas não pontuaram a heurística no final. A análise heurística é a nota que a gente dá lá para aquela heurística, né? Então, é a nota ali na escala de severidade que a gente dá. Isso sim é a análise. As perguntas-chave que estão ali, eu só coloquei elas ali com o sim ou não aplicável, para guiar. Então, para você até ter como a gente está falando aqui, que é mais qualitativo, você até ter uma certa régua de que todo mundo olhou para aqueles pontos que estão ali nas perguntas. Então, assim, só responder as perguntas não é análise heurística, tá, gente? As perguntas estão ali só para guiar vocês a analisar ali na hora de olhar a tela. Mas a análise mesmo é registrar lá o que você julga que é a severidade de erros encontrados naquela página ou naquela tela. Certo? Bom, acho que aqui eu comentei todos os pontos positivos e negativos, e eu queria só comentar mais uma coisa sobre pontos positivos e erros, assim, que eu encontrei, antes da gente falar da análise, do resultado da análise em si. Eu recebi um modelo diferente da planilha, porque, como eu falei aqui, não é uma regra fazer na planilha. Eu recebi um modelo diferente que era como se fosse um relatório mesmo, né? Então, a pessoa comentava ali o que aconteceu tela por tela. E ali ela falava se teve os erros de heurística e tudo mais. Eu achei um formato muito legal para você ter um relatório documentado, por exemplo. Então, vamos supor que
eu fiz a análise heurística do meu fluxo e mais 2 colegas meus fizeram a análise. Esse formato eu acho muito legal, de você consolidar as 3 análises, e aí você, por exemplo, você chegou na conclusão de que a tela, sei lá, 1, 2 e 4, você vai revisar e você vai olhar mais de perto, e aí você faz um relatório ali para consolidar o resultado chegado da análise heurística. Isso eu acho muito legal. Você pode também fazer daquele formato? Pode. Eu só deixo aqui um ponto de atenção, que você precisa ter pelo menos um lugar onde você vai pontuar ali a severidade de cada heurística na tela. Porque se você só olhar assim, falar, aqui acho que não tem, aqui não tem, e não anotar, você perde aquela análise final que eu comentei. Então, é legal você fazer, sei lá, mesmo que você anote num papel e depois consolide tudo naquele formato, como se fosse um relatório que foi feito, ok, legal. Agora, se você fizer só ele escrito ali e olhado e tal, sem registrar as notinhas, para você ter essa visão das notinhas no final, aí a qualidade já fica um pouco comprometida, tá? Bom, eu vou olhar aqui as perguntas que vocês mandaram, e aí depois a gente parte para o comentário da análise em si, e não do exercício, tá? A Keila perguntou assim, na aba de resumo, o correto é colocar só a nota, por exemplo, 0, 1, 2, você pode colocar só a nota, tá, Keila? Ali na planilha que eu mandei para vocês, eu fiz um exemplo, perdão, eu fiz um exemplo na coluna do primeiro passo, puxando a nota que você já deu lá no checklist, para você não precisar ficar olhando o checklist e repetindo a nota. No final, você meio que precisa somar na mão, né? A coluna e a linha. Mas eu acho um pouco mais fácil somar na mão do que você olhar lá, aba por aba, e ficar copiando as suas notas, tá? Então, a ideia é que você tenha essa visão das notas lá no final, no resumo. Pode trazer aquele descritivo da severidade, como eu falei, ou não, tá? Eu só trouxe porque eu puxei lá de onde a gente coloca a nota, tá? A Carla falou se o correto é somar na aba resumo. O correto é somar na aba resumo, porque aí ali você consegue ter a visão completa do seu fluxo. Pode somar na aba do checklist? Pode. Mas fica essa visão total que eu tô comentando, fica comprometida. Porque a ideia ali, quando a gente soma, eu não vou abrir nenhum exercício aqui para não expor ninguém, tá? Mas eu gostaria de abrir para mostrar para vocês. Quando a gente soma as linhas, a gente vai ter um monte de números ali no total. E aí, os maiores números quer dizer que aquela heurística foi mais infringida ali naquele fluxo. Então, tem mais problemas tem mais aquele tipo de problema no seu fluxo, tem mais problemas com aquela heurística, no fluxo como um todo. Somando as colunas, quando os maiores números que você tiver lá no total da sua coluna, é porque aquela tela tem mais problemas. Então, você precisa dar uma atenção especial para essa tela e, não sei, de repente até refazer e repensar ela, porque não tá com uma usabilidade bacana. Então, é legal você ter essa visão e também, não só essa análise dos totais, mas os totais, eles servem meio que para te guiar. Então, você viu lá, nossa, tem muito problema dessa heurística. Deixa eu olhar aqui na linha em que telas eu tive problema com essa heurística. Eu tive muito problema nessa tela. Tá, vou revisar ela, mas que problemas eu tive, né? Que heurísticas eu tive ali infringidas? Não gosto de falar infringidas porque não é uma lei, assim,
princípios, né? Mas que heurísticas dentro dessa tela eu esqueci e não olhei, não me atentei, e por que ela tá difícil de usar, né? Então, é mais para você ter essa visão. E também porque você tem ali tudo no mesmo lugar e você consegue, por exemplo, batendo o olho na sua tabela, achar as notas 4, por exemplo. Porque mesmo que aquela heurística tenha a nota 4 lá na soma, se esse 4 veio de uma tela que foi catastrófico, o catastrófico você precisa corrigir antes de ir para o ar. Então, você olhando ali o todo, você consegue ver se teve alguma nota 4 em algum lugar. Entendeu? Então, por isso que o resuminho é legal, para você conseguir encontrar os pontos aonde precisam mesmo de correção. Você pode, por exemplo, ignorar, você pode até, se você for mais visual, né, você pode até pintar ali as notinhas. Então, o 0 e o 1 você ignora e o 2 você pinta de uma cor na planilhinha ali do resumo. O 2 você pinta de uma cor, o 3 de outra e o 4 de outra. Porque aí você consegue ver aonde estão ali os problemas, o 4 que você precisa resolver antes de subir, o 3 que são problemas graves e que você vai precisar se atentar, sim, a eles, mas priorizando, né, o que de fato é necessário fazer, e o 2 quando você tiver mais tempo para corrigir. Então, é legal para você ter essa visão do todo e conseguir fazer essa priorização de o que você vai corrigir. O Joaquim fala assim, Tati, após o workshop, se tivermos algumas dúvidas a respeito, podemos chamar você nas suas redes sociais? Principalmente no uso dessa sua planilha nota 10. Obrigada pela planilha nota 10, Joaquim. Mas pode me chamar sim. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me chamar lá no LinkedIn, eu respondo vocês. No Instagram também, pode me chamar, ou então, se vocês tiverem meu e-mail, o e-mail eu não recomendo muito, porque meu e-mail fica cheio de coisas lá que eu não olho todo dia, e aí pode se perder aí o seu e-mail lá no meio. Então, eu recomendo que se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, fala ou pelo Instagram ou pelo LinkedIn, que aí eu consigo responder vocês. O pessoal estava só aqui falando que pode abrir o exercício deles. Vou só ver aqui se eu deixei algum exercício aberto. Eu acho que eu não deixei aberto. Acho que eu fechei todos. Eu fechei todos, gente. Peraí. Vou tentar restaurar aqui. E aí eu compartilho com vocês a visão, até para a gente fazer essa visão de como fica no final, né? Bom, vou abrir um aqui para vocês. Opa, não tá indo o compartilhamento de tela, deu uma travada. Meu computador tá travando. Estão vendo minha tela? Estou compartilhando aqui o seu exercício, hein, Lucília? Me perdoe se você não foi uma das pessoas que queriam que eu compartilhasse. Mas olha só, aqui a Lucília colocou certinho. Opa! Ela colocou uma abinha para cada tela. Home, seleção, passageiros, assentos, serviços e pagamento.
Ela colocou uma para cada, e aí ela foi aqui, ó, respondendo as perguntas e colocando a nota. E aí aqui, no resumo, ó, ela até fez alguns comentários e tal. E aí aqui no resumo, trouxe todas as notas do que ela fez. Aqui ela usou o que eu comentei com vocês, que puxa da tabela lá do checklist que ela já pontuou, então puxa para cá. E aí, eu não sei, Lucila, comenta aqui no chat pra gente. Você fez a soma na mão aqui, né? Que aqui, ó, tá direto, ó. Não precisa nem responder no chat, já consegui ver aqui, ó. Tá direto somado na mão. Mas aí, vocês conseguem ver que aqui a gente tem uma visão mais geral do fluxo como um todo. E aí aqui, ó, no total da heurística, a gente consegue ver na análise da Lucília quais foram as heurísticas que mais tiveram problema. Então aqui, ó, aqui a gente tem um 6, que é uma das maiores notas. Então, liberdade e controle foi uma heurística que teve bastante problema nesse fluxo. A gente tem um outro 6 aqui, ó. Prevenção de erros também foi uma heurística que, na análise da Lucília, teve bastante problema nesse fluxo. O 5 também é uma nota alta aqui, né? Se a gente for comparar todos os números totais, o 5 também acaba sendo uma nota um pouco alta, que também precisa dar uma olhada, uma atenção maior no fluxo para reconhecimento ao invés de lembrança. E acho que o que mais teve problema e que precisa muito ser revisto no fluxo como um todo foi ajuda e documentação. Percebe que se a gente olhar, é um problema pequeno, porque foi nota 2, mas se a gente olhar no fluxo como um todo, ele impacta bastante, porque ele foi o que mais teve, que teve a maior nota aqui somada. E aí, a gente consegue ver isso também na coluna. Então, ó, 3, 2, e aí a gente tem um 12 aqui, nesse passo. Então, o passo de passageiros, ele tem bastante problema. Ele teve muitos problemas. Então, a gente tem que olhar com mais calma essa tela e vendo o que foi pontuado nessa tela para a gente fazer a correção. Ó, a gente tem um 11 aqui no último passo também, de pagamento. Então, é uma outra tela que precisa ser olhada com bastante calma e olhando ponto por ponto, heurística por heurística, para corrigir esses problemas de usabilidade que foram apontados. E aí, se a gente dá uma olhada geral aqui na análise da Lucília, a gente não teve nenhum 4, mas a gente teve vários números 3 aqui. Coincidentemente, ó, deixa eu olhar. Coincidentemente, os números 3 que foram dados, eles estão nessas telas em que tiveram pontuação alta, né? E aí a gente só dá uma olhadinha especial também para os números 2, né? Então, ó, o número 2 teve aqui na ajuda e documentação. Então, como isso é um problema do fluxo como um todo, a gente vai ter que olhar no fluxo como um todo, como que a gente pode resolver esse problema de colocar uma ajuda melhor e uma documentação para o nosso usuário. A mesma coisa aqui no passo 2. O único problema que houve no passo 2 foi esse que teve problema em tudo aqui, conforme a análise dela. Aqui, ó, passageiros, tem número 3, a gente já comentou desse. Escolha de assentos. Não foi uma pontuação alta, mas tem números 2 aqui. É legal a gente olhar para ver se dá para corrigir isso. É um problema de baixa prioridade para correção, mas é legal a gente ter isso no radar para, quando puder, deixar o sistema redondinho. Entende por que esse resumo é legal? Porque, ó, rapidinho aqui a gente conseguiu dar uma olhada no fluxo como um todo e em todos os problemas que apareceram. E é um fluxo grandinho até, né, de 6 passos. Então, por isso que é importante a gente olhar para o resumo.
Beleza? Vou encerrar aqui meu compartilhamento de tela. E aí, gente, os comentários que eu tenho, acho que teve mais gente que fez perguntas aqui. Ó, a Lucília gostou que foi o dela. Que bom. E ela somou na mão, olha lá. Mas uma coisa simples, né, Lucília? É bem rapidinho de fazer. E a Carla falou, é para somar as linhas e as colunas também, Tati? Isso, Carla. A gente faz a soma das linhas, como aconteceu no caso ali da análise da Lucília. Teve uma linha que foi bem problemática. Então, ajuda e documentação é uma coisa que o fluxo todo tinha um problema. Então, é legal a gente olhar com calma e falar, poxa, peraí, então a gente precisa... Será que está faltando uma área de FAQ que a gente não tem? Não é só que a gente não está chamando ali naquela tela, não está colocando um link ou um botão, é porque não tem, né? Então, a gente consegue olhar o problema, né? E não o problema na tela, mas o problema como um todo no fluxo. E aí, a coluna, como eu comentei, a gente consegue olhar para a tela em si. Então, a tela lá de seleção de passageiros foi uma tela que foi problemática. Então, vamos reolhar essa tela? Quais são os problemas que foram pontuados aqui? E vamos corrigir? Ah, mas nossa, tá com muito problema. É melhor a gente pensar numa solução nova para apresentar aqui nessa tela, apresentar essas informações, porque do jeito que foi pensado da primeira vez, né, não foi legal e teve muito problema com as heurísticas. Imagina, Carla. Olha lá que a Lucília falou, o ajuda e documentação não era grave, mas era constante em todas as telas. E aí, por isso, que ele é um erro, acaba se tornando um erro grave, porque ele é um erro persistente. Então, em todas as telas, o usuário vai se deparar com aquela mesma dificuldade. E aí, acaba sendo uma dificuldade grande para ele concluir a ação dele naquele sistema. Olha lá, a Mariana falou, verdade, também achei uma falha bem relevante. Mariana, eu não sei se foi o seu exercício, tô pensando aqui agora. Você conseguiu fazer o exercício completo, né? Eu acho que foi o seu exercício que eu comparei com o da Lucília e tinha alguns números 4 no seu. Então, se vocês conseguirem, um exercício que se fosse presencial a gente poderia fazer. Vocês se reunirem aí, quem conseguiu fazer o exercício, e comparar as análises heurísticas e conseguirem discutir o que você analisou e o que o outro analisou, o porquê que foi diferente. Isso seria um exercício bem legal. Então, se vocês conseguirem pegar o contato uma da outra e depois fazer essa análise juntas, mostrando o que você fez e o que a Lucília fez, por exemplo, é um exercício muito legal para vocês fazerem mais real, né? Que é o que a gente faria, pegando mais de uma análise e comparando elas. Olá, Lucília. A Mariana já falou para você ser amiga dela e vocês fazerem essa discussão juntas. A Tami falou assim, a heurística ajuda a documentação. Entra também a acessibilidade em Libras? Vi que o site tem esse suporte. Então, na análise heurística em si, a gente não tem nada específico de acessibilidade, mas é possível incluir, tá? Então, quando a gente olha para a acessibilidade, né, que é o ideal que olhe, mas existem algumas empresas que não têm essa fase de acessibilidade, assim, ainda, né, infelizmente, gente, mas é importante a gente pensar nisso, sim, e a gente pode incluir nessa lista, sim, foi muito bem pontuado, Tami, a questão da acessibilidade nessa análise, nesse checklist, ela acaba não entrando na análise heurística como um todo, né? Mas a gente pode incluir sim. É muito, muito interessante. Bom, calma. Mais perguntas, gente? Me perdi um pouco aqui no chat, perdão. Se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar.
E aí, o que eu queria comentar é que dos exercícios que eu vi mais completos, né, que foi os que eu olhei com mais calma, as heurísticas, né, que então na soma da linha tiveram mais problemas nas diferentes análises, foi a liberdade e controle do usuário, teve bastante problema. Ajuda e documentação também apareceu com notas bem altas lá no resumo da maioria das análises que enviaram completas, e ajuda com entendimento e solução de erros. Então, esses são os 3 principais problemas desse fluxo de compra de passagem. Então, se a gente estivesse aqui num cenário de pensar em soluções para esses erros, a gente teria que focar bastante na questão das mensagens de erro, né? Ai, gente, desculpa, mas na sugestão, era essa palavra que eu queria. Deu um branco aqui. A gente teria que olhar se as mensagens de erro, né, estão sugerindo soluções para o nosso usuário, a questão da liberdade de controle, porque eu vi que muita gente comentou que não tem como voltar para passos anteriores para você editar, né, é bem difícil essa volta, não fica tão claro, né, essa volta, então é uma coisa que teria que ser olhada, e a questão da ajuda e documentação, que como a Lucília comentou, pelo menos na análise dela, eu não sei se na sua análise que você fez aí, você deu uma pontuação maior, você achou mais grave, mas na análise dela não era tão grave, mas por ser persistente, acabou ficando grave no final. A Clara falou aqui, na maioria das páginas não era possível voltar e editar as informações, bem complicado, e usando o botão de voltar do navegador, o sistema direcionava para home, e pediam-se as informações. Bem complicado, né? Claro, eu não sei se foi no seu exercício que estava lá já sugerindo, se tivesse um botão de voltar, já resolvia esse problema e a gente nem pontuaria. Foi você mesmo, tá vendo, gente? Eu leio os exercícios de vocês, eu lembro. Então, eu achei muito legal já colocar, porque às vezes, já comentar isso ali, essa percepção que você teve, porque quando você está fazendo a análise, você está navegando no fluxo, e aí você pode ter uma visão diferente ali, usando, de quando você vai revisar o seu fluxo depois da análise. Então, pode ser que numa revisão de análise, você fala, nossa, eu achei difícil voltar, mas como eu vou resolver esse problema? E aí você começa a pensar, se você já tiver ali algumas dicas que você mesmo se deu para pensar nessa solução, é claro que, assim, na análise, a gente está ali procurando os problemas, a gente está aprofundando nos problemas. Não gaste tanto tempo pensando em soluções nessa fase da análise. A fase de pensar na solução é depois que a análise está completa. Mas se ali, navegando, você já fala, nossa, mas se tivesse um negócio que, nossa, ia ficar bem mais fácil, já registra ali nos comentários, porque isso pode te ajudar depois na hora de pensar nas soluções. A Carla perguntou se esse vídeo vai estar gravado no YouTube também. Sim, estará gravado. Olha aí, a Carol já mandou aqui para vocês o link da aula que vai estar lá no YouTube. E aí, gente, falando sobre os passos que foram mais problemáticos aí nas análises, um passo que apareceu em, acho que quase todas essas análises mais completas, foi o passo 4, que era o passo de seleção de passageiros. Então, foi meio que um consenso que essa é uma tela que tem muito problema de usabilidade. Então, ela seria uma tela que a gente precisaria olhar com calma aí para ela, com um carinho especial, para corrigir esses... O cara do UI pecou nisso. Não entendi, Joaquim. Mas, enfim. Essa seria uma tela, a tela de passageiros, que a gente precisaria olhar com mais calma para ela e talvez até mesmo pensar em refazer, porque foi uma tela que teve muito erro, ela foi bem crítica. Tranquilo, Joaquim. Ela foi bem crítica na maioria das análises, acho que 90% das análises
essa tela apareceu com bastante erro. Na soma lá, ela foi bem destacada. Outra que apareceu bastante foi o pagamento também. O pagamento também apareceu em várias análises heurísticas que vocês fizeram, o passo de pagamento apareceu com vários erros. Então, seria uma outra tela para revisar e pensar em como solucionar esses erros. E, assim, né, o pagamento já está lá no final, o cliente já está lá comprando, só falta ele colocar os dados dele ali. E aí, por conta de erros de usabilidade, o cliente desiste e vai embora. Complicado, né, gente? Então, é uma tela que a gente precisa mesmo olhar e corrigir esses erros antes de colocar no ar esse fluxo, para isso não impactar aí nas nossas vendas. E aí, outros que apareceram também, mas não tanto, foi o passo 3. Deixa eu conferir aqui qual que é o passo 3, que eu não lembro mais. O passo 3 é o de assentos. E o outro também que apareceu em algumas, como bastante pontuado ali, foi o passo 5, que é antes do pagamento. É o de serviços. Olha, a gente analisando aqui todas as análises, vendo todas as análises, acho que a Home foi uma que quase não teve problemas, e a seleção de voo, porque o resto foi bem pontuado, então teria que dar uma revisada aí na usabilidade e conversar, né, entre as pessoas que fizeram a análise para ver se realmente a maioria dessas telas tem problemas de usabilidade. A Carla falou aqui que na segunda tela já vinha marcado à vista, pagamento. Achei bem esquisito. Aí já não é nem mais um problema só de usabilidade, é um problema de negócio também. Que aí eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, o designer fez sem selecionar nenhuma das opções. Mas aí, a empresa ou a pessoa de negócio, a pessoa de decisão, falou, não, a gente vai já colocar para a pessoa aqui o pagamento à vista selecionado, marcado. E aí, é o nosso papel alertar que não é o certo, porque você já está induzindo a pessoa a fazer dessa forma, e pode não ser, né, a escolha dela. Mas existem alguns números aí em alguns fluxos que dizem que quando você já deixa marcado, mesmo que a pessoa olhe antes, tipo, confirme antes de seguir, ela vai sempre escolher a opção que já veio para ela ali ticada. Então, isso é uma discussão bem interessante aí de ética até. A gente já deixa ticado, a gente deixa aberto para o usuário, o quão prejudicial para o nosso usuário é a gente influir nessa, influenciar, né? Influenciar. O quão prejudicial para o nosso usuário é que a gente influencia essa decisão dele, né? Então, são questões bem importantes e bem interessantes. Obrigada por ter trazido esse ponto, Carla. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. A Andressa falou assim, Tati, fazendo análise de uma loja de grande porte, por exemplo, a Amazon, se possui um erro na página de um produto, consequentemente haverá na de outro, né? Sim. Num e-commerce grande, você não vai fazer o fluxo de compra de todos os produtos. Porque, na verdade, o que vai mudar ali é o título, né? Mas, assim, o elemento título sempre vai estar lá, se ele estiver lá. E se ele não tiver, ele sempre não estará lá. O botão, né? Então, a estrutura sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é mais o conteúdo mesmo, né? Tipo, a foto, o conteúdo do título, o conteúdo da descrição, né?
Aí a Andressa completa aqui. Pois é impossível, eu acho, fazer análise de todas as páginas existentes de produtos, pois levaria muito tempo. Exatamente. Tá muito certa. Levaria muito tempo, e então somente fazer o fluxo de compra de um produto, ou então, se você quer ver como funciona com mais produtos, colocando mais produtos ali, tirando do carrinho e tal, você pode fazer essa análise também, tá? Mas, aliás, gente, isso é uma coisa que eu ia falar. Para vocês conseguirem fazer uma análise completa, vocês precisam dar uma explorada ali também, muitas vezes, na tela. Então, para você ver se os erros, por exemplo, estão sendo bem informados, você vai precisar causar um erro ali para ver se está sendo bem informado. Então, explorem a tela, não olhem para ela de forma estática, tá? Mais perguntinhas? Elas possuem o carregamento dinâmico das informações, certo, Tati? Sim, muito provavelmente sim. É para ser. A Clara falou assim, na página de selecionar voo, quando não havia voo disponível, caso o usuário clicasse em prosseguir, o site carregava a mesma página sem dar nenhum feedback do que tinha acontecido. Me senti perdida. Realmente, complicado isso, né? Uma solução seria não deixar a pessoa prosseguir, ou dar o melhor, né? Seria não deixar ela prosseguir e dar para ela a mensagem de que o voo não estava disponível, né? Isso é uma coisa bem importante, e eu, Tati, classificaria como um erro catastrófico de usabilidade, nesse caso. Que, como você falou, Clara, a pessoa se sente perdida. E agora? O que eu faço aqui? Né? E aí, agora, gente, acho que os meus comentários, assim, sobre a análise eram esses. E aí eu queria saber se, no geral, o que vocês acharam do fluxo de compra de passagem no geral, assim. Ele foi bom, né, visando a usabilidade, né? A usabilidade dele tá ótima, boa, média, ruim ou péssima? O fluxo como um todo. O que vocês acharam depois de fazer essa análise heurística? Contem aí para mim no chat. Johan falou aqui, também exibia a opção de pagar com pontos. Porém, como não estava logado, não havia exibição em pontos. É um ponto importante aí também, que tem a ver muito com o desenvolvimento, né? A Carla falou que foi ótimo. Ótimo fazer a análise, ou você achou ótimo o fluxo? A compra de passagem. A pergunta foi assim, depois de fazer a análise heurística do fluxo como um todo. Ah, obrigado, Carla, o curso. Obrigada, que bom que você gostou. Espero muito que tenha sido útil para você. Mas falando agora sobre o fluxo como um todo, de compra de passagem, o que vocês acharam do fluxo? Ele estava fácil de usar, não estava fácil de usar? Uma visão geral aí. A Rafaela falou, está ruim em termos de usabilidade, pois depois de um tempo fica cansativo para o usuário. Muito bom, Rafaela. Não fiz o processo todo, mas acho, o Johan falou, que o processo geral está mediano. É possível chegar até o final, porém, existem diversos entraves. Exatamente. Eu acho que eu estou com o Johan aqui. Dá para chegar no final, você consegue fazer a compra, mas você teria uma experiência muito mais legal e muito mais fluida aí, se esses erros fossem corrigidos, né? A Lucília falou, eu gostei bastante do design, mas alguns erros graves, como não poder editar e corrigir as informações dos passageiros, obrigam a dar nota mediana para eles. Isso é coisa que, nossa, se você não errar em nada e conseguir comprar sua passagem, você vai achar o fluxo muito, muito ok, assim, né? Você vai falar, tá de boa. Mas se acontecer alguma coisa que você precisar voltar,
você vai achar o fluxo péssimo, porque se acontecer isso, eu não lembro quem falou, se foi a Carla que falou aqui, que se você volta pelo browser, ele volta na home. Você vai querer matar a pessoa que fez esse negócio, porque você vai ter que voltar desde o início e fazer tudo de novo, né? A Carla falou que não ter voltar é bem complicado. Eu não sei se foi a Carla ou a Clara que falaram, né? Sobre o botão voltar. A Mariana falou assim, a maioria das telas, na minha experiência, fluíram bem. A parte mais frustrante foi quando deu um erro no sistema, precisei atualizar a página, e quando atualizou, voltou para home. É bem complicado isso. Mas, às vezes, nesse caso em que travou e teve que ser recarregada a página, pode ser uma questão técnica, de que não era... Tipo, eles não estavam ainda gravando as informações que você colocou lá e não era possível resgatar essas informações. Seria ótimo se pudesse, seria, mas me parece um impedimento técnico aí. A Keila falou que ela achou que são muitas telas. O processo de seleção de assento e serviços, por exemplo, poderia estar na mesma página. Mas o mais grave também acho que foi não poder navegar pelos menus. Muito bom. Muito legal saber a visão de vocês sobre isso. E você que está aí assistindo a aula e olhou o fluxo, mas está com vergonha de comentar aqui, não tenha vergonha. Fica muito mais rico a nossa discussão, fica muito mais rica aqui se você comentar e conversar aqui com a gente. E a ideia dessa última aula é exatamente isso. A gente conversar aqui para que a gente tenha uma discussão rica e consiga aprender juntos. Então, participem, gente. O Johan falou, em muitos casos, tem o tempo rodando ou acaba iniciando da home, pois as tarifas são dinâmicas e sofrem alterações frequentes. Legal, importante também. Comigo aconteceu, eu abri para ver lá os passos, né, e deixei lá o destino, a origem e destino selecionados, né, estava no segundo passo já, da seleção de voo, e deixei lá. Quando eu voltei, aí ele me deu o timer. Foi expirada essa sessão. Eu acho legal, e fica uma coisa que eu achei legal também, por ter essa dinâmica, ele fica o reloginho ali na tela, mostrando para você, você tem tanto tempo para terminar. Se você não terminar, a página vai ser atualizada. Nossa, tô ruim hoje, hein, gente? Já esqueci várias palavras. Mas aí a página vai ser recarregada e você vai perder as informações que estão aqui, né? Elas vão ser atualizadas. Isso eu achei legal de deixar visível, né, para o usuário isso. A Lucília falou que achou o contrário. Acho melhor poucas informações por tela para deixar menos confuso para o usuário. Isso já é mais uma questão de gosto, né? O que seria legal nesse caso, como não é a questão nesse caso de heurística, no teste de usabilidade, você vê o que a maioria dos seus usuários prefere, né? Para você deixar mais fácil para a maioria deles, ou para o perfil que é mais interessante para você, para o perfil de usuários que é mais interessante para você. O Johan falou assim, eu trabalhei no grupo Flytour, e coisa de 20 minutos, quando você pesquisar, podem vir outros valores. Isso entrava como regra de negócio. Interessante, hein? Muito legal. Acredito que estava boa, a Vitória falou. Não tenho conhecimento profissional sobre o assunto, mas sei que poderiam ter algumas melhorias que fariam com que com que o usuário saísse do site satisfeito e feliz com a compra. Não poder alterar os dados do cliente quando voltar os passos. Nossa, a fonte é bem pequena aqui, gente, e eu sou meio cegueta. Não poder alterar os dados do cliente quando voltar os passos, não ter botão de voltar, são coisas que frustram bastante o cliente, concordo. A Clara falou assim, uma pessoa com pouca experiência na internet teria dificuldade em usar o sistema, pelo fato de não poder voltar e digitar informações. Editar informações. Voltar e editar informações. Sente falta de uma sessão de perguntas frequentes ou algo acerca da utilização do sistema.
Até tinha FAQ, mas bem escondido e genérico. Ah, bom ponto aqui da Clara. E a Carla complementou. Entra bem naquele de flexibilidade, né? Naquela heurística de flexibilidade, em que a gente tem que deixar o sistema fácil para que um usuário leigo use e ágil para que um usuário mais experiente consiga fazer as coisas de forma mais rápida no sistema, né? A Andressa falou que não achou o FAQ. Tava bem escondido mesmo. Tava tão escondido que tem gente que não consegue nem achar. A Keila falou que concorda. O único espaço que tinha para tentar pedir ajuda era um chat na home. Mas o botão era tão escondido que a Andressa nem achou. Era tão escondido que a Andressa nem achou. E a Carla falou que procurou muito para conseguir encontrar. Então, foi isso que aconteceu, gente. Então, eu acho que sobre o exercício, era isso que eu tinha para falar aqui com vocês hoje. E aí eu queria que a gente fizesse uma discussão aqui, né? Eu acho que se vocês tiverem perguntas para me fazer, tanto sobre carreira, sobre outros pontos, né, de design, sobre outras coisas, podem fazer perguntas. Mas eu queria propor também uma discussão aqui, que é sobre contextos de projeto e a análise heurística. A gente comentou aqui, durante os outros 2 dias, a questão de, quando faz a análise heurística e tal, e eu até trouxe aqui algumas situações de projeto em que seria interessante, quando seria interessante, né, fazer a análise heurística. Mas aí eu queria trazer um ponto um pouco polêmico aqui para vocês. A gente fala muito, né, em design, sobre falar com o usuário. A gente tem que falar bastante com o usuário, conhecer o nosso usuário e fazer testes de usabilidade. Mas, em muitas realidades, o teste não é possível, ou a gente consegue fazer com poucas pessoas. Ainda mais nesse cenário, né, de pandemia, fica ainda mais difícil, porque se você não tem o contato, né, de clientes e tal, dependendo da empresa, você consegue fazer uma guerrilha, ir para a rua e testar com as pessoas. Aí não tem muita desculpa, né, de não conseguir fazer teste de usabilidade. Mas nesse contexto de pandemia, fica bem mais difícil, mesmo quando você tem o contato dos seus clientes, né, para fazer esses testes. E aí eu queria lançar uma polêmica aqui. Vocês acham que é sempre muito necessário para a gente ter um produto, assim, com o mínimo de qualidade de usabilidade? Vocês acham que é realmente necessário fazer o teste de usabilidade? Tipo, sem o teste de usabilidade, a gente não vai subir esse negócio, porque não foi possível fazer e a gente não pode subir. Porque ele não vai ficar com uma qualidade, com um mínimo de qualidade. Lembrando que aqui eu não estou falando, não façam teste de usabilidade, não precisa de teste de usabilidade, não é isso. Eu estou falando num cenário em que não é possível fazer, né, um cenário em que está mais complicado ali, ou que a empresa falou, não faça, vamos entregar já e tal. Num cenário desse, vocês acham que não tem como entregar um produto ou um fluxo, uma funcionalidade nova sem teste de usabilidade? Vou ver aqui no chat o que vocês estão respondendo. A Tami falou... A Tami fez uma pergunta aqui. Não tem a ver com o que eu falei agora, mas se você já está respondendo aí no chat, eu já vou chegar na sua resposta. Ela fez uma pergunta aqui. Eu fiz essa análise heurística na versão desktop. Para a versão mobile, também é aplicável? Sim, também é aplicável, Tami. E aí, é legal fazer 2 análises diferentes. Porque como se for um site responsivo, você vai conseguir ver se, de fato, ele está responsivo. E aí, se ele tiver mesmo, você vai ter os mesmos erros. Se ele não tiver, provavelmente você vai ter erros diferentes, porque ele vai ter dado uma quebrada aí na hora de ver no celular, se for um site. Se for se você tiver um site e um aplicativo, por exemplo, aí são 2 coisas diferentes, e aí realmente você precisa mesmo fazer 2 análises diferentes.
Para os dois casos, são duas análises diferentes, mas o que pode acontecer, se ele tiver responsivo certinho, é a sua análise ficar igual no final, tanto para o mobile quanto para o desktop. A Vitória disse que acho que depende do porte da empresa e do projeto. O que eu falei agora, né? Sim, depende muito disso. A Carla falou que acredita que aplicando as heurísticas já é muita coisa. Legal, Carla, sua visão. Eu vou ler as visões de todo mundo e aí eu comento, tá? O Johan falou, muitas vezes é possível coletar informações através de Hotjar, Analytics, ou a coleta de feedback com usuários, caso já esteja em produção, funcionando. Muito legal também essa visão de trazer a questão das métricas, né? Se a gente já tem alguma coisa. A Andressa falou, com o teste já filtra muita coisa, é importante. Então, Andressa, mas aí você acha que se não for possível fazer teste, vamos supor que não é possível fazer teste, não vai dar para fazer. Você acha que sem fazer teste, você fala assim, nossa, que zoado, né? Não vai dar para fazer teste, vamos entregar um negócio que a gente não sabe se tá com o mínimo de qualidade. Ou você acha que dá para garantir o mínimo de qualidade, mesmo nesse cenário adverso? Conta para mim aqui. A Carla falou assim, porque esse da Azul não tem nem a análise heurística. Imagina teste com o usuário. Não dá muito para a gente falar, Carla, se não teve mesmo. Às vezes, algumas coisas passam. Mas, muito provavelmente, pode ser que a análise heurística não teve, né? Não sei. Não podemos dizer. Se alguém que já trabalhou na Azul ou trabalha na Azul está aqui assistindo essa aula, conta aqui para a gente se teve uma análise nesse fluxo. A Clara falou assim, acho que seria bacana focar bastante nessa parte da análise heurística, caso não haja teste de usabilidade, mas testar pelo menos com um certo grupo de pessoas é interessante. Na nossa própria experiência com sistemas, só aparecem problemas com algum tempo de uso. Legal também a sua visão. E a Carla falou assim, como que passa um campo de busca e ajuda? Às vezes passa. Bom, gente, falando aqui sobre as opiniões que o pessoal já mandou, eu sou da opinião que a gente consegue entregar algo com o mínimo de qualidade, mesmo sem um teste de usabilidade. É uma opinião polêmica, exatamente pelo que eu falei, de as pessoas falarem muito que a gente tem que falar com os usuários, tem que ir até os usuários, tem que dar para o usuário testar. Se não dá para o usuário testar, não serve. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o teste de usabilidade tem sim que ser feito, ele precisa ser feito. Se você pode fazer, faça, porque aí você vai ter algo de muita qualidade, né? Mas o mínimo do mínimo da qualidade, que é o básico, uma análise heurística muito bem feita, ela já consegue te ajudar a entregar um negócio com um mínimo de qualidade, né? Então, eu não lembro quem que falou aqui de focar bastante na análise heurística. Eu concordo muito com essa visão de focar bem na análise heurística, porque aí você já está com o básico do básico já está bem contemplado ali no seu fluxo, na sua solução. E eu acho que, assim, o foco da análise heurística, fazer uma análise heurística bem feita, bem criteriosa, é algo que você deve fazer mesmo se você tiver um teste de usabilidade. Porque quando você for para o teste de usabilidade, o básico de qualidade já está contemplado. Então, aí você vai aumentar a qualidade ali da sua solução. E sabe, gente, vocês viram aí, a gente fez uma análise heurística em um site de uma empresa grande, um site que é muito usado. E muitas vezes, no mercado, as pessoas esquecem mesmo de passar por essa fase. E é uma fase bem importante. Vocês viram aí quantos erros a gente consegue evitar e manter a qualidade aí da solução que a gente está entregando. Então, foquem bastante na análise heurística, né? Dê bastante importância para ela, faz com critério, faz com carinho, faz bem feito,
Porque também tem gente que passa pela análise heurística, mas não dá a devida atenção que ela merece. E aí faz só porque fez, né? E aí acaba subindo várias coisas com erro, né? Indo várias coisas com erro para o usuário. Então, por favor, façam análise heurística durante a carreira de vocês, tá? E como eu falei ontem, eu não sei se foi o Júlio, né, que perguntou, independente da experiência do profissional, ele faz análise heurística? Façam, independente se você é estagiário, se você é júnior, pleno, sênior, especialista, high especialista, faça a análise para a gente manter o básico aí da qualidade de usabilidade dos produtos, tá? E quando você consegue fazer um teste, aí é muito legal você já ter feito o básico, porque aí vai chegar lá no teste e o usuário, por exemplo, se ele tiver uma dúvida, ele não vai... vamos supor, você está lá no... Vamos dar o exemplo aqui do site da Azul. Vamos supor que você fez a análise heurística. Você já viu que não dá para voltar e editar. Então, quando você chegar no seu teste, você já não vai ter esse problema. Porque imagina você não faz a análise heurística. Aí você marca teste. E recrutar pessoas é um negócio que demanda tempo, esforço, né? E você precisa, assim, de certa forma, convencer o seu usuário a ir lá e testar e contribuir com você, mesmo quando é um teste remunerado, assim, que o usuário vai ganhar alguma coisa. Mesmo assim é difícil, né, recrutar pessoas. Então imagina, você vai ter um super esforço para recrutar as pessoas, para encontrar as pessoas no perfil que você precisa, né, dos seus usuários, e aí chega lá no seu teste de usabilidade e a pessoa está lá comprando a passagem e aí ela fala, nossa, eu preenchi um negócio errado. E aí já acaba o teste ali, né? Porque ela não consegue voltar, e aí não, nem dá mais para continuar. Ela não vai conseguir finalizar a ação que ela ia fazer de comprar a passagem. Então, o teste ali já foi finalizado, ele já te deu uma resposta, teste de usabilidade. Você precisa de um botão voltar, você precisa de uma forma de voltar para o passo anterior, né? Sendo que você não precisaria desse super esforço de recrutar pessoas e fazer um teste de usabilidade para mapear esse tipo de erro, né? Então, você usa o teste de usabilidade, que custa muito mais caro, que leva muito mais esforço, para avaliar coisas mais detalhes, na verdade, né? Coisas mais importantes, mas no sentido de você já eliminou os erros básicos. Então, aí você vai conseguir ver mais a respeito do comportamento do seu usuário ali na hora de usar, né? Como ele faz as coisas e tudo mais, sem ter esses erros básicos. Então, resumo da obra, façam análise heurística. O Johan falou, infelizmente, às vezes, uma entrega a critério de urgência acaba perdendo algumas etapas e sendo entregue com algumas falhas. Sim e não, Johan. Eu acho que, assim, o tempo, muitas vezes, acaba sendo uma muleta para a gente. Então, tem que entregar rápido, então eu não vou fazer, não deu tempo de fazer. Mas se a gente conseguir se organizar, o processo de design, ele existe para facilitar e garantir qualidade. Pode ser que algumas etapas levem mais tempo e realmente você não consiga fazer com um tempo curto. Mas se você olhar o seu tempo e se programar no tempo que você tem para fazer as coisas que, sim, são imprescindíveis de serem feitas, é possível, sim, fazer, tá? A análise heurística, por exemplo, que nem de um dia para o outro, muita gente não conseguiu fazer porque tinha outras coisas para fazer. Mas, no seu trabalho, você tem ali o dia todo para fazer uma análise heurística de um fluxo. Não sei se dizer que a gente não tem tempo é a melhor desculpa, assim, para passar algumas coisas, tá? Então, eu acho que é algo que a gente precisa se atentar e dar importância, né, para o processo, porque o processo existe para evitar retrabalho, para evitar esse tipo de coisa, né, a gente perder tempo. Então, é para isso que existe o processo.
A Keila falou assim, acho que no dia a dia essa situação pode acontecer. O timing é bem corrido. Mas tem uma regrinha que diz que testando pelo menos com 5 pessoas já é possível fazer um bom mapeamento. Acho que pelo menos com essas 5 dá para fazer rapidinho. Depende também, tá, Keila? Num ambiente real, às vezes é bem difícil você conseguir mesmo os 5 usuários, tá? Num ambiente que é um perfil muito específico de usuário, né? Ou, sei lá, no ambiente B2B, por exemplo, às vezes é mais diferente, né? B2B é quando é um sistema feito para outras empresas. Então, você precisa que os funcionários testem para você, os funcionários daquelas empresas, que são os usuários os funcionários da empresa, que são usuários do seu sistema, precisam despender de um tempo ali do expediente deles para fazer o teste para você. Isso pode ser um pouco mais complicado, né, de fazer. Então, sim, a questão dos 5 usuários de mesmo perfil, esse estudo vale para quando é o mesmo perfil, tá? Não adianta você querer um usuário que usa muito, um usuário que usa mais ou menos e um usuário que usa pouco. Você vai fazer o teste com esses 3 perfis. E aí você mistura esses 3 perfis nas 5 pessoas. Aí não vale muito essa regra. Então, você precisaria de 5 que usam muito, 5 que usam médio e 5 que usam pouco, para conseguir repetir o padrão, que é o que o estudo fala, de no mínimo 5, né? Então, você faz com no mínimo 5 e olha se está repetindo o padrão. Se está repetindo, você pode parar já, porque você já conseguiu ali insumos do seu teste. Senão você continua e aumenta a sua amostra. A Tami perguntou se eu tenho referências de bons sites que contemplem as 10 heurísticas. Caraca! Não sei dizer aqui de baixo pronto, tá, Tami? Depois me manda essa pergunta lá no LinkedIn, que agora até eu fiquei curiosa. Vou começar a fazer análises heurísticas de sites para ver se tem algum que cumpre 100%. Vou dar uma olhada. De cabeça que eu não consigo falar para você, aquele site, ele cumpre todas as heurísticas e tem o básico. Porque também depende muito da análise, né? Às vezes foi um erro para a pessoa que ela deixou para lá, ou então não deu para fazer, não deu tempo de arrumar, né? E para você foi um 2, um 3, né? Então pode acontecer. Mas achei bem interessante a sua pergunta. Vou atrás disso. Porque normalmente a gente fica caçando sites que tenham problemas para fazer esse tipo de exercício, para vocês conseguirem apontar os problemas, né? Mas é uma boa perspectiva a gente procurar sites que contemplem as 10 heurísticas para também dar como exemplo. Muito bom. Mais perguntas, pessoal? Mais considerações? Ou então eu já vou chamar a Carol aqui, hein? Tem alguém digitando. Bom, gente, enquanto as perguntas não chegam, eu queria dizer que foi uma experiência muito legal estar aqui com vocês esses 3 dias. Mais uma vez, eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, que eu tenha conseguido passar o conhecimento, porque passar conhecimento é um desafio, porque muitas vezes a gente fala, tal pessoa sabe muito, mas não consegue ensinar, né? Então, ensinar as coisas é um desafio. Então, espero que eu tenha conseguido ensinar vocês. Como eu falei, eu acho esse tema um tema muito importante, um passo aí, uma ferramenta que ajuda muito a gente no processo, e eu espero muito que vocês consigam usar essa ferramenta durante a trajetória de vocês aí no UX Design. Foi muito bom, Tati, demais. Ai, que bom que vocês gostaram. Olha ali o chat, que eu já dei risada de um comentário aqui sobre um site que contempla as 10 heurísticas. Peraí. Boa! Nielsen Norman Group. Boa, Clara. Olha, a gente podia fazer uma análise heurística do site deles para ver se tem alguma. Seria muito bom.
Ai, muito bom. Gente, então vou fazer o seguinte: enquanto a Tati toma uma aguinha, dá uma descansada, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de UX da EBAC e a Tati já volta, tá, gente? Enquanto isso, tragam suas perguntas aí sobre outros temas dentro do universo do UX, da criação de produtos digitais para a Tati, que a Tati fica com a gente até às 9, ela pode ainda bater um papo sobre carreira, enfim, tirar dúvidas de vocês, trazendo a perspectiva dela sobre outros temas também, tá? Ou, inclusive, seguir na análise heurística, tá? Então, gente, vou trazer aqui minha apresentação de volta. Só para lembrar vocês de mandarem aí o formulário, o link está fixado aí no chat, tá, gente? Para vocês garantirem o certificado de participação, tá? Então, preencham com o nome completo, e-mail válido, e se quiserem concorrer a uma bolsa integral para o nosso curso Digital Product Design, design de produtos digitais, caprichem nas últimas perguntas aí, nas respostas, né? Das últimas perguntas para concorrer à bolsa, tá? O nome do ganhador ou ganhadora da bolsa vai ser divulgado no nosso Instagram logo mais, tá? Então, não percam essa oportunidade. Vamos seguir aqui. Então, para quem está querendo aí mergulhar, dar os primeiros passos nessa carreira, né, se tornar um UX designer, veja só o que o curso da EBAC oferece para vocês. Você vai entender a diferença entre usuários e partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você vai ser capaz de analisar as necessidades e expectativas dos usuários e vai aprender a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que influencia a usabilidade da interface e vai aprender a projetar diferentes níveis de protótipos e encontrar melhores soluções realizando testes. Você vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. E vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e fazer escalabilidade no seu time ou empresa. No total, você vai ter mais de 20 horas de conteúdo em videoaulas. Você pode acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular, quando você achar melhor. E vai desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado para você também. E, super importante, você recebe um feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E pode desenvolver o seu trabalho final a partir de briefings reais feitos pelo banco original. E tem mais. Ao se matricular, você ganha um mês de curso de inglês na English Life, com direito a acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, gente, aproveitem aí esse desconto oferecido especialmente para vocês hoje, de 50% no curso online UX Design. Só clicar aí no botão clique aqui que aparece na tela para garantir o desconto e seguir em contato com a gente, tá? Para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre o curso, sobre outros cursos dessa área, dessa vertical na EBAC, antes de você tomar a sua decisão aí dos seus próximos caminhos profissionais. Então, vamos chamar aqui a Tati de volta. Deixa eu ver se a gente tem perguntas aqui para a gente trazer para ela também. Acho que uma pergunta sobre o curso. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Vou publicar essa aqui, já respondo. Mariana, já te respondo, tá? Sobre isso. Deixa eu só trazer uma pergunta da Tati. Para a Tati, do Júlio. Tati, você poderia falar um pouquinho do início da sua carreira, por favor? Posso falar um pouquinho do início da minha carreira. Bom, o início da minha carreira,
como eu falei, eu tô há 10 anos, né, lá na minha bio, lá no primeiro dia que a gente falou sobre ela, eu tô há 10 anos no mercado de tecnologia, mas há 7 como designer, né? Então, eu fiz colégio técnico de informática. Foi assim que eu caí no maravilhoso mundo da tecnologia. E eu precisava fazer um estágio para concluir o meu curso, mas eu já sabia que eu queria fazer design, né, na faculdade, mas ainda não tinha conhecido o design de produtos digitais, porque na época não era o boom que é agora, e com tantas escolas e tantos cursos maravilhosos, como vários que a gente viu aqui da EBAC durante esses dias. Então, eu fui fazer o meu estágio de programação lá, né, de informática, e depois eu fiz o meu estágio, e aí eu fui contratada na empresa em que eu estagiei para ser front-end na época, porque eu não gostava, gente, de programação. Mas aí eu sabia que eu comecei a fazer a minha faculdade de design gráfico, então eu sou designer gráfica por formação, mas eu nunca trabalhei especificamente com design gráfico, né? Porque quando eu estava, então, trabalhando com tecnologia, porque falar um pouco do início da carreira tem que falar sobre a história, tá? Então, eu estava lá trabalhando com tecnologia e eu sabia que eu tinha que fazer o estágio para a faculdade, então, né? Eu já era contratada da empresa como front-end, mas eu sabia que eu precisaria fazer o estágio em design gráfico em algum momento. E aí eu comecei a procurar. Só que eu procurava sempre estágio em estúdios de design, em agência, né? Porque eu estava procurando estágio para design gráfico. Mas aí surgiu uma oportunidade, que foi na Movile, em que eu estagiei, que a gente comentou, né? Que na minha biografia também, que eu já trabalhei lá. E surgiu essa oportunidade de estagiar na Movile. E eu não sabia muito bem o que era. A princípio, eu achei que era para estagiar lá como designer gráfica. Mas na entrevista, e conversando melhor, né, até antes da entrevista com a pessoa do RH, eu conheci que existia o design de produtos digitais. E aí ela comentou comigo que eles tinham tanto a área ali do pessoal que trabalhava mais com gráfico, né, na comunicação da empresa e dos produtos da empresa, como também com produtos digitais, design de produtos digitais. E aí que eu fui começar a procurar o que era isso. E aí eu fui estagiar na Movile e lá eu aprendi muita coisa sobre esse mundo aí do UX, do UI, e eu comecei estagiando como UI lá na Movile, né? Então, comecei aprendendo como UI e até se tiver algum colega meu dessa época que era UX, porque a gente trabalhava de dupla, né? Sempre um UI e um UX. E eu olhava a galera que fazia UX e eu falava, nossa, olha as perguntas que esses caras fazem. Eu nunca nem pensei nisso, de olhar isso no sistema e tal. E, nossa, eles têm um olhar muito refinado e tal. E eu admirava muito esses profissionais e aprendia muito com eles, né? Eu aprendi muito com essas pessoas, a ter esse olhar mais refinado mesmo. E assim que eu comecei na carreira de produtos digitais. E assim, no começo não foi fácil, gente. Eu acho que assim, ainda mais por não ter a base de cursos, né, do digital. Eu tinha a base do design, né, e design gráfico. Isso, com certeza, me ajudou pra caramba. Mas, assim, por não ter essa visão do digital, foi algo que eu comecei a construir no estágio. Então, foi um caminho árduo aí até conseguir ficar mais nativa desse mundo, né? Então, eram muitos desenhos que não eram aprovados de telas, e eu não entendi o porquê que não era aprovado, e aí eu falava, nossa, mas eu fiz o meu melhor, eu não consigo, eu acho, fazer melhor que isso. E aí o pessoal sempre dando feedbacks e os profissionais mais experientes ajudando e orientando, e foi assim que eu fui aprendendo bastante nesse estágio, né? E também praticando e buscando conhecimento, né? Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica também para quem está começando,
Eu ia te pedir isso, além de estudar muito, né, e praticar, você estar perto de pessoas, né, de profissionais mais experientes que possam te ajudar e dar feedbacks do seu trabalho e você ser aberto a esses feedbacks, né? Porque muitas vezes a gente acha que porque a gente está estudando, ninguém pode criticar o que a gente está fazendo, né? Mas são críticas construtivas, críticas que vão te ajudar a se formar como profissional e, como eu falei, né, a refinar esse olhar e conseguir chegar lá naquelas perguntas que muitas vezes você olha e fala, nossa, olha as perguntas, olha o que esse cara pensa, né? Olha o que essa mulher pensa. Então é muito importante. Peraí. Tem mais uma perguntinha aqui. Da Tami. Vi que tem muitos livros na sua estante. Tem alguma bibliografia para indicar? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Os livros que tem aqui nessa estante, eles não são de design, tá? A maioria deles não são. Mas, assim, Nossa, tem muita coisa, Tami, para ler, muita coisa mesmo. Eu vou até procurar um artigo que tem aqui, do Rodrigo Lemes, que ele coloca, tipo, uma bibliografia muito grande, que serve tanto para quem está começando, que tem as bibliografias base aí, de conceitos do design de produto digital e tal, quanto para quem já leu o que é básico, né, que todo mundo fala, tipo, design de arquitetura de informação, design do dia a dia, não me faça pensar, que são esses que todo mundo indica para quem está começando, mas nessa lista também tem, para quem já leu esses, tem livros para você continuar se aprofundando nos assuntos. Então é um artigo muito legal. Vou ver se eu acho aqui para mandar para vocês no chat. Muito bom. Enquanto a Tati está procurando. E aí eu vou cobrar uma comissão do Rodrigo Lemos por fazer o jabá do artigo dele aqui. Isso. Enquanto a Tati está aí, gente, então olha só, eu coloquei aqui no chat o link do YouTube da EBAC para vocês reverem aí esse workshop maravilhoso, quantas vezes vocês quiserem, né? Vou colocar de novo aqui o link com os slides que a Tati gentilmente disponibilizou para vocês de presente. Os slides dos dias 1 e 2, com todo o conteúdo aqui sobre análise heurística, tá, gente? Então, corram aqui no chat, copiem esse link, tá? Para vocês terem aí esses slides com o conteúdo do workshop, tá? E já vou aproveitar para falar para vocês, se vocês não estão inscritos no canal do YouTube da EBAC, se inscrevam e confiram lá todo o conteúdo de design, de tecnologia que a gente tem dos eventos. Deixem os comentários de vocês embaixo dos vídeos também, para a gente é sempre muito importante saber como que os eventos têm ajudado vocês, inspirado vocês nessa trajetória profissional, tá? Oi, gente, mandei para vocês aí. É o guia do Rodrigo sobre o que ler para design. Eu vou pegar também esse link. Ai, que demais. E lá no nosso canal do YouTube também tem vídeos em que o Rodrigo fala sobre bibliografia básica, sobre livros básicos, que também é bem legal de vocês assistirem. Deixa de novo o canal aqui, Tati. Você deixou ontem, né? É verdade, deixei ontem. Põe de novo. Vou colocar de novo. Deixa eu pegar o link aqui e eu já coloco para vocês. O link do canal. Fala mais um pouquinho, fala hoje de novo do canal, para quem não estava aqui ontem ou quem não. Para quem não estava ontem, o canal Design Team o canal é do Rodrigo, né? Ele é o fundador aí do canal, mas tem algumas outras pessoas que fazem parte do canal e levam conteúdo através do Design Team, conteúdo de design. Eu e o Rafael Buriti somos integrantes também aí, a Camila Borja, do canal. E a gente leva ali conteúdos sobre design, principalmente UX design, né? E liderança, também tem vários vídeos ali sobre liderança. A Camila Borja, ela é especialista em UX Research,
Então, tem vários conteúdos bem legais dela sobre pesquisa, teste de usuário, tem muita coisa lá no canal também. Os meninos falam bastante, né, o Buriti e o Rodrigo, sobre liderança em design, e também sobre assuntos, assim, mais gerais, que um pouco polêmicos às vezes, mas que fazem pensar bastante a respeito do mercado e a respeito da comunidade de design, sobre ética no design, enfim, tem várias coisas lá muito legais. E eu, normalmente, levo assuntos um pouco mais técnicos, vocês vão achar alguns vídeos meus mais práticos lá de dia a dia, até por estar mais ainda no operacional e nas trincheiras, como a gente brinca, eu acabo levando mais esses conteúdos de dia a dia mesmo. Então, é muito bacana para vocês consumirem esses conteúdos que a gente tem produzido com bastante carinho para ajudar todo mundo aí que está no mercado. Maravilha. E aí, nos slides também, no final do slide, tem seus contatos, né? No último slide Tem dos meus dois contatos. dias, né? Tá bom. Sim. Então, gente, acho que é isso. Alguém tem mais alguma, assim, um chorinho de pergunta? Senão a gente já fica por aqui e encerra, tá? Se você guardou aquela pergunta os 3 dias, agora é o momento. É a sua última chance. Sua última chance. Ó, tem alguém digitando. São os últimos 10 minutos para a gente responder a sua pergunta, hein? Aproveitem. E também para preencher o formulário, tá, gente? Eu tô a chata do formulário hoje. Formulário também, ó. Não esqueçam desse formulário, gente. Para garantir o certificado. E clicar no botão aí, se você se interessou e quer garantir o desconto. Também boa, tá acabando, ó. Não combinei isso com a Tati, tá, gente? Foi de livre, espontânea vontade que ela falou isso, tá? Quero deixar registrado. Para ajudar vocês a garantir o desconto, gente. Muito bom. Temos uma pergunta aqui, ó. A última pergunta. Do Júlio. Como você enxerga a falta de oportunidades para estagiários e profissionais júniores no mercado? Existe mesmo isso, Júlio. Até um tempinho atrás, a gente fez um movimento lá no canal, Adote um Júnior, exatamente por isso, por ter falta de vagas para júniores e estagiários. Mas, assim, são poucas vagas, a gente sempre fala sobre isso, né? Porque, infelizmente, as empresas, elas acham que quanto mais gente, mais experiente, mais rápido as coisas vão acontecer. E não é muito bem isso. E a gente precisa, sim, de profissionais júnior e estagiários para formar novas pessoas também, mas também para ter essa visão nova, né, de alguém que está chegando no mercado. E isso é muito importante, porque a gente que já está no mercado há algum tempo tem uma visão e quem está chegando tem outra. E é muito legal essas duas visões compartilharem juntas e fica tudo muito mais rico. Mas, infelizmente, eu sei que tem sido bem difícil. Mas uma coisa que eu também digo é que tem muita gente migrando e tem muita gente começando no mercado. Está bem concorrido? Também está bem concorrido para poucas vagas. Mas a gente também tem visto, até tem algumas discussões sobre isso lá nas lives que o pessoal faz do Bom Dia UX, que é toda quarta-feira, às 7 da manhã, uma live com o Rodrigo Lemes e o Rafael Buriti, e eles sempre trazem algum convidado para discussão, então são discussões bem legais. E, assim, uma das coisas que eles também discutiram ali sobre isso é também a certa imaturidade, assim, se posso usar essa palavra, dos profissionais e a falta de preparo desses profissionais júniores e estagiários, né? Eu sei que são júniores e estagiários, não é assim, existem empresas que também anunciam vagas de júnior e estagiário, mas na verdade elas esperam um pleno e um sênior pagando um salário de júnior e estagiário, que isso também é muito complicado. Errado. Uhum. Exatamente. Mas, assim, mesmo quando a empresa está pedindo mesmo certinho ali um júnior e um estagiário, existem muitos candidatos que não conseguem entregar o mínimo que é pedido para essas vagas, né? Então, a minha dica é você se preparar muito para concorrer a essas vagas, porque
apesar da concorrência ser grande, as pessoas que estão bem preparadas, elas se destacam sim. E se preparar, Tati, tem a ver com ter algum projeto interessante no portfólio? Também. É. Porque eu acho que o projeto, né? Porque até da outra vez que eu tive aqui numa palestra que eu dei aqui na EBAC, foi uma coisa que eu falei para a Helena, né? A Helena que estava aqui comigo. Eu falei que uma das coisas que eu acho muito legais nos cursos da EBAC é ter o projeto real, né? Porque muitas vezes, se você não tem esse projeto real, realmente acaba faltando essa mínima experiência num ambiente real, né? Então, mesmo que você faça o seu portfólio fazendo redesign de algum site ou de algum aplicativo, você não tem aquela exigência de um stakeholder ali, né, do projeto, Sim. um dono do projeto falando, não, eu não quero isso, não é bem assim que a empresa está querendo o objetivo, você não tem esse tipo de desafio, né, e às vezes isso faz muita diferença, às vezes não, faz muita diferença ter essa realidade para você até saber como agir, né, e como lidar com essas dificuldades que vão surgir, sim, no seu dia a dia no mercado, né. Então, é bem legal, eu acho muito legal isso, de ter projetos reais Sim. no curso. Deixa eu trazer mais uma comentário. E aí, aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre projetos reais no portfólio, é uma coisa que eu até estava conversando com o pessoal do canal esses dias atrás, que é sempre bem difícil para o profissional que está começando conseguir projetos, né, para colocar no portfólio, projetos reais, sim, né? Se ele faz o curso da EBAC, ele tem esse projetão aí bem legal para colocar no portfólio. Mas também é um projeto, né? E é uma coisa que a gente estava pensando que é algo muito legal de se fazer. No cenário que a gente está, existem muitos pequenos negócios que estão precisando entrar no digital. Mesmo que seja um site para falar, existo, né? Uhum. E ter um contato por WhatsApp. E muitos desses negócios nunca estiveram no digital ou os proprietários desses negócios nem sabem como entrar, como fazer. E uma atitude muito legal que a gente pode ajudar até esses negócios, você vai se ajudar e vai ajudar esse negócio também a sobreviver em meio a tudo isso que a gente está vivendo, é você oferecer projetos para esses pequenos negócios locais que tem aí perto da tua casa. E falar, posso fazer o redesign aqui, desenhar o seu site, né? Eu acho que é uma atitude muito legal, que vai ajudar tanto o negócio, quanto você a ter um projeto real aí no seu portfólio. Muito interessante, ao invés de, né, inventar algum case, né, você vai e ajuda Sim. realmente ali, né, um negócio Exatamente. Real. Muito bacana. Exatamente. Porque normalmente a gente indica fazer de ONG, né, você entrar em contato com alguma ONG para fazer um projeto, que também é muito legal. Mas eu acho que uma outra oportunidade que apareceu agora é você oferecer para pequenos negócios que precisem entrar aí no digital, ou já estejam no digital, mas tem um site todo bagunçado ou não muito bem feito, né? Boa. O Júlio pergunta assim, o que você esperaria de um profissional iniciante? Que nível de conhecimento? Difícil essa pergunta, até porque eu não participo muito de seleções, né? Mas eu diria, Júlio, que é ele conseguir conduzir um processo de design, como eu até comentei aqui, mas é ele conduzir um processo de design sabendo para que serve cada etapa. Então, você aprendeu todas as fases aí, tudo que você precisa fazer, mas eu acho que o mínimo que eu esperaria de um profissional, assim, iniciante, é ele saber para que usa cada uma das ferramentas. Ele não precisa ser proficiente em cada uma delas. Então, tipo, nossa, fazer uma pesquisa como ninguém, ou fazer um teste de usabilidade como um especialista. Não. Você pode ter dificuldades até ainda de fazer cada uma dessas etapas, né? Mas você saber por que eu vou fazer uma pesquisa, para que eu vou usar esses dados, por que eu vou fazer, para que serve uma persona, quando que eu faço uma persona, né? Ou então, quando eu não faço, porque não precisa.
Então, eu acho que esse é o mínimo, assim, né? Saber que eu esperaria. Saber o para que usar cada ferramenta em cada fase. Muito bom. Vou trazer aqui mais 2 últimas perguntas, tá? Que agora a gente já tá esticando. Todo mundo guardou as perguntas para o final. Para o final. Em relação ao ganho financeiro, você acha que essa área ganha mais do que outras áreas de design? Eu acho que sim, Tami. Eu acho até por conta do momento que a gente está, né? Como eu falei, todo mundo precisa estar no digital para conseguir sobreviver ou até mesmo escalar o seu negócio. As empresas têm ido para o digital e elas começaram a ver que para elas irem para o digital com mais qualidade, elas precisam desse profissional. Então, por isso, são muitas vagas e como eu disse aqui, apesar de ter muitas pessoas migrando e tudo mais, é muita concorrência, mas como o Júlio também falou, tem muita gente migrando, mas de júnior tem não tem tanta vaga, né? A gente não vê tanta vaga no mercado. Então, as vagas, por exemplo, de pleno, acabam pagando muito, porque não tem tantos plenos no mercado. Então, é a questão da oferta e da demanda, né? Então, sendo uma área do design que acaba tendo salários maiores, sim. Então, vamos agora para a última pergunta da Mariana. Tem como montar um projeto real só com base em estudos no formato autodidata, com videoaulas de YouTube, leituras, etc., sem uma mentoria de um profissional da área? Tem como você montar, mas, sim, eu acho que ter sempre tem como. Mas eu acho que a gente tem que pensar no objetivo e na qualidade, né? Eu acho que você vai aprender fazendo isso sozinha, com certeza. A gente sempre aprende, mas vai faltar aquele feedback de se você foi pelo caminho certo, se tinha alguma coisa ali que precisaria ser alterada, né? Então, eu acho que é bem importante ter, quando você está no começo, ter esse olhar de uma outra pessoa que é mais experiente para conseguir te ajudar a crescer, né? Tipo, esse ponto aqui, acho que você precisaria dar mais atenção para ele e estudar mais sobre isso, né? Às vezes até indicar coisas para você estudar, para você conseguir se desenvolver nesse ponto específico, né? Então, você fazendo sozinha, você aprende, porque você pratica o que você está estudando, mas falta esse feedback, essa avaliação, né? Estar em relação, né? Evoluir. Muito bom. Gente, chegamos ao fim desse workshop maravilhoso. Eu já tinha visto aqui vários elogios no chat antes aqui. Tipo, vocês gostaram, gente. Muito bom, foi muito bom, Tati. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Generosidade de partilhar essa planilha, que eu sei que é a planilha dos sonhos aí, que agora só quem tá aqui vai ter. É verdade, que exclusividade, hein, gente? Exclusividade. Então, aí, para todas as empresas, eu quero ficar famosa com essa planilha ainda, hein? Quando as pessoas perguntarem, vocês digam que fui eu que fiz, brincadeira. Isso. Crédito sempre, hein? Muito bom, gente. Um carinho, né? A gente percebe aí, enfim, essa possibilidade de troca, né, que você traz aí é muito, muito importante, muito bacana. Então, a gente espera aí que tenha inspirado vocês, gente. Que vocês tenham gostado e que vocês voltem aí, acompanhem a programação da EBAC, sigam a Tati nos canais dela, lá no YouTube, o canal é o Design Team, né, Tati, o nome do canal. Vou mandar aqui de novo o link para vocês. Isso. Muito bom. Amei demais, Tati. Vou dizer que você nos ensinou sobre teste de usabilidade. O Sérgio, inspiradíssimo. Muito bom, pessoal. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Para todo mundo. Até mais. Tati, obrigada novamente. Tchau, tchau, pessoal.